Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, aqui de Lagoa da Confusão, reunidos na fé, atentos à palavra do Evangelho de Jesus Cristo, nesse dia 25 de novembro, nesse sábado, da 33ª semana do Tempo Comum. Queremos ouvir com carinho o Evangelho de Jesus Cristo, que é tirado de Lucas, capítulo 20, versículos de 27 a 40. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva, e assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 já tiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chamado o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falastes muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos em Jerusalém com Jesus. Jesus ontem teve as coisas rápidas, né? Alguém que expulsa os vendedores. Aqui é um lugar de oração. E vocês estão fazendo este ladrão. Os mestres da lei, os mestres dos sacerdotes, os doutores da lei, os notáveis queriam matá-lo. E o povo estava fascinado com o que Jesus dizia. Agora, se Jesus se encontra com os saduceus, os saduceus negavam a ressurreição. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Então, lhe perguntaram. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão, casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva. Isso é a lei do cunhado. É a lei do cunhado. Ou seja, se você casou, você tem que deixar filhos. Quando isso acontece, você morre, você não deixa, seu irmão mais próximo tem que casar com a viúva. E aí eles colocam uma situação tremendamente, quer dizer, não há nenhum respeito por essa mulher. Essa mulher é obrigada, por causa de uma lei, a casar com 7 homens. Quer dizer, não existe nenhum respeito a respeito dela, nenhuma consideração à dignidade dela. Quer dizer, ela é obrigada a se submeter a uma lei apresentada por Moisés, que era a lei do cunhado, de que se você morreu sem filho, seu irmão tem que assumir o casamento para deixar filhos da descendência. E aí vem essa situação, quer dizer, a mulher está em uma situação extremamente humilhante. Por causa de uma lei religiosa, ela é obrigada a casar com 7 homens, sem perguntar se ela quer casar, ela casou com o primeiro. O resto ela é obrigada a se submeter a tudo isso, o tempo todo, desse jeito. Quer dizer, são as estupidez das leis religiosas no decorrer da história. E aí, ela morre também. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 já tiveram casados com ela. Jesus, então, responde aos saduceus. E aí a resposta de Jesus, que é muito interessante. O que Jesus nos diz? Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos,
Aqueles que conseguirem ressuscitar, coisa que vocês não acreditam, viu? Porque quem coloca a questão é quem não acredita na ressurreição, na vida após a morte. Viu? Então, quer dizer, para os saduceus que não têm ressurreição, Jesus responde: para os que forem dignos da ressurreição, já não poderão morrer. Bem, julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. Não há casamento lá. Até porque casamento é para constituir uma família, né? Ter filhos. Você vai ter filhos no céu? Você vai procriar lá, vai ter mais filhos, vai gerar filhos lá? Essa é uma condição nossa aqui, né? Da nossa humanidade. Mas a gente não, da mesma forma que a gente está no ventre materno ali, você não vai ter família, é só você mesmo, né? Depois você entra aqui nesse mundo, viu? Você sai do ventre materno e entra nesse mundo, tem todo esse contexto. Agora a vida lá no céu, isso não tem, mas certas coisas típicas aqui da humanidade. Então, nesta vida, os homens e as mulheres se casam, viu? Mas os que forem julgados, dignos, viu? Da ressurreição dos mortos e participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer. Quer dizer, todos morreram, eles não irão morrer mais. Pois serão iguais a anjos. Verão filhos de Deus porque ressuscitaram. Serão filhos de Deus porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Porque se Deus é Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus de Isaac, Deus dos vivos, quer dizer, Abraão está vivo, Isaac está vivo, não aqui, né, na eternidade. Então Moisés na sarça ardente, o Senhor é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, dos nossos patriarcas. Então tem vida. O Senhor não é Deus dos mortos, o Senhor é Deus dos vivos, pois todos vivem para Ele. E agora vem, alguns doutores da lei disseram a Jesus que acreditam na ressurreição. Viu? Respondeste, tu falastes muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Por isso a grande questão gira em torno disso. Para quem não acredita na ressurreição, tá bom, encerra a vida. A parábola apresentada é uma parábola muito dura para aquela mulher. Não tem nenhum respeito em relação a ela, nenhuma dignidade a respeito a ela. A resposta de Jesus está querendo dizer, lá não tem isso. Agora o problema é se você vai ser digno de ir para lá. Viu? Se você será digno de ser ressuscitado. Se você vai viver de tal forma, de tal modo, de que você será capaz de chegar na vida futura. Porque o Deus que nós acreditamos é o Deus da vida. É o Deus que tem vida. É a grande novidade de Abraão, né? Abraão diz, olha, eu fiz uma experiência de fé, que Deus é invisível, que tem vida, gosta da gente e caminha conosco. E aí veio o filho, eu fiz a mesma experiência com meu pai, acho que ele tem razão. E esse Deus é melhor do que o bezerro de ouro de vocês, do que essas imagens que vocês têm, do que esses deuses tribal, do que esses deuses da natureza, porque Deus é invisível e tem vida e caminha conosco e gosta da gente. E é interessante essa noção de Deus, né? Deus que tem vida e caminha conosco e gosta da gente. E se aproxima da gente. Porque quando a gente coloca um bezerro de ouro, uma imagem, eu digo que essa imagem é Deus, é porque eu quero manipular Deus. Quando eu crio deuses por aí, é porque eu quero manipular Deus. Quando eu coloco dinheiro no patamar de divindade de Deus, de adoração, é porque eu quero manipular Deus. Eu quero ser dono de Deus e quero que Deus me sirva. E Deus não pede isso, Deus pede, sirva ao próximo. Seja algo importante para o próximo. Por isso que Deus abençoe a todos nós, ilumine a nossa vida, nos fortaleça na fé e nos dê um coração bom, capaz de amar e perdoar sempre. Um abraço e até mais.